pessoal, um grande prazer estar com você aqui de novo em mais um evento da Qualis Concursos. Para quem não me conhece, se é que alguém não me conhece ainda, eu sou o professor Eduardo Nilman, auditor fiscal da Receita Federal e professor em cursos preparatórios para concursos públicos há mais de 10 anos. Nessa aula aqui eu separei para você um tema super importante de direito tributário. Nós vamos falar sobre sigilo bancário, sigilo profissional e sigilo fiscal, a relação entre esses sigilos, e vamos tratar de recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o compartilhamento de informações entre a Receita Federal e o antigo COAF com o Ministério Público e a Polícia. Tenho certeza que essa questão vai ser perguntada na sua prova, então acompanha este evento. Legal? Bom, eu te convido aí no site aí da Qualis Concursos e pegar, fazer o download do material desse evento que vai te ajudar a acompanhar o que eu vou explicar aqui para você. Legal? Bom, eu chamo aqui a apresentação que eu preparei para você e nós vamos falar exatamente sobre sigilo profissional, sigilo fiscal e sigilo bancário. Antes de entrar no nosso conteúdo teórico, eu sempre convido você, a seguir a Qualis nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar conosco. Aí temos o nosso Instagram, o nosso YouTube, aqui é o nosso canal, o Facebook e o site da Qualis Concursos. Legal? É um grande prazer fazer parte aí do seu sucesso. Vem estudar conosco, lembrando que nós temos um curso pelo Zoom, que ainda dá para você se inscrever. Vai no site da Qualis Concursos e você pega maiores informações sobre esse curso. Legal. Bom, então vamos lá. A gente, para poder falar de sigilo profissional, de sigilo fiscal e de sigilo bancário, nós vamos começar olhando o artigo 197 do Código Tributário Nacional, que estabelece o dever de colaboração de terceiros com o fisco. O que é isso, professor? Bom, o dever de colaboração de terceiros é quando a lei estabelece que alguém que não o próprio contribuinte terá o dever de prestar informações que tem em relação ao contribuinte para a Receita Federal. Pode ser estadual, também é municipal. Legal? Prestar informações para o fisco. Se chama o dever de colaboração de terceiros porque quem presta a informação não presta uma informação própria, e sim traz uma informação de um terceiro. Legal? Isso está previsto no artigo aqui 197. Então vamos relembrar o texto do artigo 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Então veja, o fisco pode, mediante intimação escrita, exigir que as pessoas arroladas no artigo 197 do CTN prestem as informações que detêm em relação a terceiros. Beleza? Bom, vamos lá. Quem são esses terceiros, que estão arrolados aí no Código Tributário Nacional? Os tabeliães, escrivães e demais serventuários do ofício, são os primeiros. O tabelião tem informação relevante para a Receita Federal? Lógico, porque as operações que passam pelos tabeliães, os tabeliães fazem um registro de operações, muitas vezes são de interesse da Receita Federal, como, por exemplo, uma transmissão de um bem imóvel. Então, a Receita Federal, assim como a Receita Estadual e a Receita Municipal, os fiscos, federal, estadual e municipal, podem exigir que os tabeliães prestem informações perante a Receita Federal. Inclusive, pode ser estabelecida uma periodicidade para que as informações sejam prestadas ao fisco, mesmo sem uma solicitação escrita expressa para uma determinada situação. Hoje, no âmbito federal, existe uma declaração, que os cartórios apresentam para a Receita Federal. É a DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Legal? Além da de IMOB, hein? A de IMOB é mais pelas administradoras de imóveis, Mas os tabeliães apresentam a DOI para a Receita Federal. Legal? São só os tabeliães que têm essa obrigação? Lógico que não. Olha a segunda hipótese prevista. Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Veja que o dever das instituições financeiras
prestar informações ao fisco da movimentação financeira de seus clientes está previsto no Código Tributário Nacional desde 1966. Ou seja, é um assunto bem antigo essa ideia de que o fisco poderia superar o sigilo bancário e pedir direto a informação para a instituição financeira sem pedir autorização ao Poder Judiciário. E a instituição financeira, em princípio, teria que dar a informação, já que essa solicitação do fisco teria por base uma disposição expressa do Código Tributário Nacional. Agora, tem muito pano para manga, muita água passou debaixo dessa ponte relativa à Receita Federal não se submeter ao sigilo bancário. Veja aqui comigo. Então, primeiro, nós temos uma disposição no CTN dizendo que se o fisco pedir, as instituições financeiras deveriam fornecer as informações ao fisco. Aí eu pus uma pergunta para você. Então, o sigilo bancário não seria oponível ao fisco? Ou seja, o banco não poderia dizer não vou fornecer a informação por conta do sigilo bancário? Bom, houve muita polêmica em relação a isso, em função do CTN ser muito sintético em relação ao assunto tão relevante, né? Quanto ao fisco poder ter acesso à movimentação bancária dos contribuintes sem autorização judicial. Se você pegar a Constituição Federal, você não vai achar um resguardo específico para o sigilo bancário. Isso não tem na Constituição Federal. Mas se entende que os dados bancários são sigilosos porque revelariam a sua intimidade, a sua vida privada. E, portanto, o sigilo bancário decorreria do artigo 5º. Então foi se entendendo que a regulação do CTN muito simplória, dizendo que o fisco pode pedir, que não era uma regulação suficiente. E muitas vezes, então, o fisco não conseguia acesso à movimentação bancária dos contribuintes, exceto quando tinha ordem judicial. É muito importante o fisco ter acesso às informações bancárias. Porque ter acesso às movimentações bancárias permite que o fisco descubra fatos geradores omitidos. Não cria fato gerador novo, não, mas evita que as pessoas soneguem. Por conta da relevância do acesso do fisco, né, à movimentação bancária dos contribuintes, foi publicada no ano de 2001 uma lei complementar para regular com mais detalhes esse acesso do fisco à movimentação bancária das pessoas, para se superar aquela lacuna do CTN, que era uma norma muito genérica. Então veja que comigo são 2 artigos que nós vamos estudar da Lei Complementar 105. O artigo 5º, que vale apenas para a Receita Federal, e o artigo 6º, que vale para todos os fiscos. Vamos lá. Começamos com o artigo 5º. Olha o que nós temos. O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão a administração tributária da União. Então, esse artigo 5º é só para a Receita Federal. Seguimos aqui. As operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. Então, veja, essa informação periódica ao fisco, né, dos montantes mensais globais movimentados, quem tem acesso a isso é a Receita Federal. O artigo 5º é para a Receita Federal. Beleza? E diz a Lei Complementar 105 que o Poder Executivo regulamentará como se dará essa prestação de informações das instituições financeiras para o fisco. Tranquilo? Mas eu te falei que além do artigo 5º nós temos o artigo 6º. O artigo 5º, pessoal, é só montantes globais. Não tem os lançamentos detalhados. É apenas para o fisco fazer cruzamentos, identificar alguns problemas e eventualmente aprofundar os trabalhos. Já o artigo 6º trata do acesso à movimentação bancária detalhada dos contribuintes. Olha o que diz o artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos estados, do DF e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, ou seja, a movimentação bancária mesmo, quando houver processo administrativo instaurado ou um procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Então, veja, qualquer fisco pode solicitar as informações bancárias dos contribuintes, desde que
tenha um processo administrativo aberto contra esse contribuinte ou uma fiscalização em curso e, além disso, o exame desses dados seja considerado imprescindível para o bom andamento dos trabalhos do fisco. Legal? Veja que essa ideia da imprescindibilidade dos dados é um conceito meio aberto, não é? Bom, para fechar esse conceito e dar um caráter mais restritivo a esse acesso do fisco, resguardando o direito à intimidade do contribuinte, há um decreto federal, mas aí só vale para a Receita Federal, dizendo de forma objetiva quando se entende que o exame de movimentação bancária é imprescindível para a fiscalização. Não é um juízo de conveniência e oportunidade do fiscal, não é. No âmbito federal, existe um decreto estabelecendo exatamente isso. E nós vamos ver que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei Complementar 105 não fere a Constituição Federal, desde que os poderes constituídos, os estados, os municípios e também a União, regulamentem detidamente como que o acesso às informações será feito, inclusive estabelecendo os casos em que se entende imprescindível o acesso à movimentação bancária. Legal? Então esse decreto é muito importante. Seguimos aqui. Então, para você poder ter o acesso, você vai ter o acesso em procedimento fiscal ou com um processo administrativo instaurado, e o acesso às informações tem que ser considerado imprescindível. Muito bem. Então, olha lá, acesso à movimentação bancária detalhada, fiscalização em curso ou processo administrativo instaurado, as informações têm que ser consideradas imprescindíveis, e como eu falei para você, nós temos uma regulamentação em nível federal, o Decreto 3724 de 2001, que foi fundamental para que o Supremo julgasse constitucional a Lei Complementar 105, o acesso do fisco à movimentação bancária dos contribuintes. Ok? Bom, olha lá o Decreto 3724. Esse decreto dispõe nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105, então ele está tratando do acesso da movimentação bancária do contribuinte detalhada pelo fisco, porque o artigo 5º são os montantes globais, o artigo 6º é o acesso à movimentação bancária detalhada, seguimos, sobre requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal e seus agentes, lógico, é um decreto federal, está regulamentando uma lei complementar em nível federal. Os estados têm que regulamentar em nível estadual, cada estado regulamenta o seu, e os municípios em nível municipal. Cada município regulamenta da forma que entender adequado. Compreendeu? É uma lei complementar federal que vai ser regulamentada por todos os entes políticos do nosso país. Ok? Seguimos, olha lá, de informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade com o artigo 1º, parágrafo 1º e 2º, da mencionada lei, bem assim estabelece procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas. Muito bem. Olha o artigo 2º, parágrafo 5º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do cargo de auditor fiscal, então é o auditor fiscal que pode ter acesso à movimentação bancária detalhada dos contribuintes, somente poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósito e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. Veja que em nível federal se entendeu que ter apenas um processo administrativo instaurado seria pouco para se permitir à Receita Federal o acesso à movimentação bancária detalhada. Então, em nível federal, para o fisco poder pedir o acesso à movimentação bancária detalhada do contribuinte, esse contribuinte tem que estar sob fiscalização. Legal? E ainda, assim como exige a Lei Complementar 105, a análise dessas informações bancárias tem que ser considerada imprescindível para o sucesso da fiscalização. E aí nós temos um rol exaustivo de situações em que os auditores fiscais podem ter acesso à movimentação bancária detalhada dos contribuintes. Como eu falei para você, a União, por meio do decreto 3724, deu um caráter objetivo
ao que se entende como a imprescindibilidade da análise da movimentação financeira para o sucesso do procedimento fiscal. Então não é uma análise subjetiva e sim objetiva, veja. Olha lá, os exames referidos no parágrafo 5º do artigo 2º somente serão considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses. Aí começa: subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição, alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado, obtenção e empréstimo de PJ não financeiro ou de pessoa física. Aí vem um rol de situações que você não precisa conhecer para sua prova, mas você precisa saber que o decreto 3724 diz quais são as situações, de forma objetiva, nas quais o fisco pode ter acesso à movimentação bancária detalhada dos contribuintes. Legal? Muito bem. Então temos a regulamentação em nível federal, pelo decreto 3724, e aí vem uma questão importante que foi analisada em âmbito administrativo e até já judicial. Se é necessário intimar previamente o contribuinte, antes, de pedir ao banco a sua movimentação bancária, e a resposta é sim. O decreto 3724 exige a intimação prévia do contribuinte. Então, antes de você pedir ao banco, expedir a chamada e famosa requisição de movimentação financeira, a RMF, você tem que pedir para o contribuinte os extratos bancários, a sua movimentação bancária. Se você pede ao contribuinte e ele não te dá, aí sim é possível se pedir à instituição financeira, desde que o acesso à movimentação bancária do contribuinte seja considerado imprescindível para o sucesso da ação fiscal, e essa imprescindibilidade é analisada em âmbito federal de forma objetiva, como nós já vimos. Legal? Bom, tem que intimar previamente? Sim. Caso não atendida a intimação, caso o contribuinte não apresente a movimentação bancária ao fisco, aí sim pode ser expedida a requisição de movimentação financeira, ARMF. Bom, e aí vem o grande X da questão. A Lei Complementar 105 ofende o Código Tributário Nacional ao permitir que o fisco tenha acesso à movimentação bancária detalhada dos contribuintes sem autorização judicial? Bom, esse caso chegou no Supremo Tribunal Federal e é a maior vitória judicial do fisco de todos os tempos. Legal? O Supremo considerou que não ofende a Constituição Federal, a Lei Complementar 105, ao permitir que o fisco tenha acesso à movimentação bancária detalhada dos contribuintes. Entendeu? O Supremo, nós vamos ver aqui a decisão, mas eu já te adianto, que quando o fisco pede a movimentação financeira ao banco, na realidade requisita, e o banco fornece as informações ao fisco, as informações que eram sigilosas, protegidas pelo sigilo bancário no banco, continuam sendo sigilosas, já que o fisco tem que protegê-las, por conta do chamado sigilo fiscal, que nós vamos estudar nesta aula aqui. Então disse o Supremo que na hora que o fisco pede o acesso à movimentação bancária detalhada do contribuinte e o banco fornece essas informações, não há quebra de sigilo, e sim transferência de sigilo. Beleza? E para o Supremo foi muito importante, para entender que não há ofensa à Constituição, a regulamentação restritiva da Lei Complementar 105, feita em nível federal pelo Decreto 3724. Vamos ver um pouquinho da notícia que o Supremo divulgou em relação a esta decisão. Olha lá. STF garante ao fisco acesso a dados bancários do contribuinte sem necessidade de autorização judicial. Essa é a síntese da decisão. E olha lá, prevaleceu o entendimento de que a norma, que é a Lei Complementar 105, não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição. Compreendeu? Disse que a hora que o banco fornece a receita não há quebra de sigilo, porque a informação não se torna pública. O que ocorre é uma transferência de sigilo. Seguimos um pouquinho mais aqui. Na semana passada foram proferidos votos pela constitucionalidade da lei, e em sentido contrário, prolatado pelo Marco Aurélio,
Na decisão foi enfatizado que estados e municípios, olha que ponto importante para a sua prova, hein? Para você entender bem essa decisão do Supremo. Olha lá. Na decisão foi enfatizado que estados e municípios devem estabelecer em regulamento, assim como fez a União no Decreto 3724, a necessidade de haver processo administrativo instaurado para obtenção das informações bancárias dos contribuintes, devendo-se adotar sistemas certificados de segurança e registro de acesso do agente público para evitar a manipulação indevida dos dados e desvio de finalidade, garantindo-se ao contribuinte a prévia notificação de abertura do processo e amplo acesso aos autos, inclusive com possibilidade de obter cópia das peças. Veja, a regulamentação feita em nível federal, que é bem restritiva, inclusive estabelecendo em caráter objetivo, quando se entende que o acesso à movimentação bancária é imprescindível, essa regulação foi fundamental para o Supremo Tribunal Federal entender que a Lei Complementar 105 não fere a Constituição Federal, tendo em vista a regulação que foi feita em nível infralegal. Olá, na sessão dessa tarde, o ministro Luiz Fux proferiu o 7º voto pela constitucionalidade da norma. O ministro somou-se às preocupações apresentadas pelo Luiz Roberto Barroso quanto às providências a serem adotadas por estados e municípios para a salvaguarda dos direitos dos contribuintes. Veja, a regulação infralegal é fundamental para que não se vislumbre ofensa ao sigilo bancário, ok? Em nível federal está ok. O decreto 3724 resolveu isso na visão do Supremo. Olha lá, o ministro Gilmar Mendes também acompanhou a maioria, mas proferiu voto apenas no recurso extraordinário tal de relatoria, porque estaria impedido de participar nos demais. Muito bem. Seguimos. O ministro afirmou que os instrumentos previstos na lei impugnada conferem efetividade ao dever geral de pagar impostos, não sendo medidas isoladas no contexto da atuação fazendária, que tem poderes e prerrogativas específicas para fazer valer esse dever. Veja, disse o ministro Gilmar Mendes, que o fisco tem que ter essas ferramentas para garantir que seja cumprido o dever fundamental de pagar tributos. Hoje em dia, essa é a visão que se tem, né, do tributo na jurisprudência brasileira. Nós temos os direitos humanos fundamentais que precisam ser custeados por recursos financeiros. Então, já que você quer ter direitos humanos fundamentais, você tem o dever fundamental de pagar tributos. Sem tributos não há direitos humanos fundamentais. Beleza? Bom, aí seguimos aqui. Gilmar Mendes lembrou que a inspeção de bagagens em aeroportos não é contestada, embora seja um procedimento bastante invasivo, mas é medida necessária e indispensável para que as autoridades alfandegárias, que inclusive são os auditores fiscais da Receita Federal, possam fiscalizar e cobrar tributos. O decano do STF, o ministro Celso de Mello, acompanhou a divergência. Está falando dos votos vencidos. A gente tem que se preocupar com os votos vencedores. Tranquilo? Seguimos aqui, então. O Supremo, então, entendeu, né, pela constitucionalidade. Olha lá. A administração tributária, embora podendo muito, não pode tudo, né? Isso é a visão do ministro Celso de Mello, do decano. Coloquei para você, mas para você conhecer, porque na realidade foi uma posição vencida. Seguimos o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, último a votar na sessão desta quarta, modificou o entendimento que havia adotado em 2010, no julgamento de outro recurso, quando a Corte entendeu que o acesso ao sigilo bancário dependeria, né, de prévia autorização judicial. Olha o que disse o ministro Ricardo Lewandowski. Tendo em conta os intensos, sólidos e profundos debates que ocorreram nas 3 sessões em que a matéria foi debatida, me convenci de que estava na senda errada, não apenas pelos argumentos veiculados por aqueles que adotaram a posição vencedora, mas sobretudo porque de lá para cá o mundo evoluiu e ficou evidenciada a efetiva necessidade da repressão aos crimes como narcotráfico, lavagem de dinheiro e terrorismo, delitos que exigem uma ação mais eficaz do Estado, que precisa ter instrumentos para acessar o sigilo para evitar ações ilícitas. Legal? É uma grande vitória do fisco no Supremo Tribunal Federal. Então, o fisco hoje tem direito a ter acesso à movimentação bancária dos contribuintes sem autorização judicial. Beleza?
Muito bem. E aí a gente fecha aqui, né, o relator das ADIs, ministro Dias Toffoli, adotou observações dos demais ministros para explicitar o entendimento da Corte sobre a aplicação da lei, e aí vamos, né, à posição majoritária. Os estados e municípios somente poderão obter as informações previstas no artigo 6º da Lei Complementar 105, uma vez regulamentada a matéria, de forma análoga ao Decreto Federal 3724/2001. Tal regulamentação deve conter as seguintes garantias: pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado, a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais atos, sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico, isso está previsto no Decreto 3724, existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso, estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios. Legal? Então, estados e municípios, se quiserem ter acesso à movimentação bancária detalhada dos contribuintes, têm que regulamentar a Lei Complementar 105, mais ou menos em linha com o que fez a União no Decreto 3724. Muito bem. Com isso, a gente fecha a ideia, né, então, do sigilo bancário não ser oponível ao fisco. Quem mais tem esse dever de colaboração com o fisco? Temos mais outros casos. As empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e os despachantes oficiais, os inventariantes, né? Nós temos inventariante do espólio, por exemplo. Tranquilo, tem informação de terceiro, que é o espólio. Os síndicos, comissários e liquidatários. Hoje o síndico da massa falida é chamado de administrador judicial. O comissário também é chamado de administrador judicial. E, por fim, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então veja que é um coringa, né, nesse último inciso do artigo 197, dizendo que a lei pode escolher outras pessoas com a obrigação de dar informações ao fisco de terceiros, mas é a lei. O fisco só pode pedir das pessoas que estão previstas no artigo 197 ou se tiver alguma lei prevendo a obrigação de colaborar. Legal? Agora surge uma questão importante. Existem algumas profissões que têm um resguardo, um sigilo previsto em lei. Por exemplo, o advogado não pode passar para frente informações do seu cliente. O médico não pode tornar pública informação relativa à saúde dos seus pacientes. O ministro de confissão religiosa, o padre, por exemplo, não pode contar o que soube por conta da sua função. Legal? Então existem várias profissões que têm esse sigilo profissional garantido por lei. E nesse caso o CTN respeitou essa situação. Veja, se tivermos sigilo profissional, então se a profissão tem o resguardo de sigilo previsto em lei, esse sigilo é oponível ao fisco. Então, o fisco não pode pedir para o advogado, por exemplo, as informações relativas ao seu cliente. Não pode pedir ao médico que conte ao fisco a condição de saúde do seu paciente. Legal? Agora, para as outras profissões que não têm um dever legal de sigilo, toda profissão tem uma ética, né? Mas se não tiver dever legal de sigilo em lei, aí o fisco pode pedir as informações para essas pessoas, desde que exista uma lei colocando essas pessoas na obrigação de informarem ao fisco. Legal? Muito bem. Bom, veja, né, que o parágrafo único do artigo 197 reforça exatamente isso que eu acabei de te falar. A obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Beleza? Seguimos aqui na nossa aula. Terminamos o artigo 197. Bom, o fisco obtém muitas informações, né? Tanto do próprio contribuinte quanto informações de terceiros. Nós acabamos de ver o artigo 197. Então, o fisco sabe muito dos contribuintes. E aí veio o Código Tributário Nacional, no artigo 198,
Dizer fisco, você tem muitas informações dos contribuintes. Você pode usar para fazer o seu trabalho, mas não pode divulgar para terceiros. Ou seja, o Código Tributário Nacional resguardou as informações detidas pelo fisco em relação aos contribuintes de divulgação aos terceiros, é o chamado sigilo fiscal. Agora veja, o fisco tem muitas informações dos contribuintes. E o Código Tributário Nacional não disse que todas são sigilosas, não. Vamos ver como isso está estabelecido? Vem aqui comigo. Olha lá. Quais informações são protegidas pelo sigilo? Ou seja, que o fisco não pode divulgar a terceiros, né? Olha lá o artigo 198, sigilo fiscal. Está tratado no artigo 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios. Esse é o escopo do sigilo fiscal. Situação econômica financeira do contribuinte ou de terceiros e a situação e natureza dos seus negócios. Só isso está com sigilo fiscal, beleza? Então está, por exemplo, acobertado pelo sigilo fiscal a renda que o contribuinte tem, porque isso fala da sua situação econômica, o seu patrimônio financeiro, os projetos de expansão que essa empresa, por exemplo, tem, e o fisco tomou conhecimento, legal? Mas não está acobertado pelo sigilo fiscal, por exemplo, o endereço do contribuinte, a filiação do contribuinte. Isso não está acobertado pelo sigilo fiscal. Quando o fisco tem acesso a uma informação que não está protegida pelo sigilo fiscal, aplica-se o sigilo profissional dos servidores públicos, previsto na Lei 8.112. Legal? Não é porque o endereço do contribuinte não tem sigilo fiscal que o fisco pode pegar o teu endereço e colocar na internet. Beleza? Quando há sigilo fiscal, é mais restrito ainda quem pode ter acesso às informações do fisco. Quando a tua informação está só no sigilo profissional, é mais fácil o compartilhamento dessa informação com outras instituições públicas. Legal? Então nem tudo que o fisco tem acesso, seu, né, está protegido pelo sigilo fiscal. No sigilo fiscal eu tenho, ó lá, as informações relativas à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e estado de seus negócios ou atividades. Todas as demais informações que o fisco tem acesso também são sigilosas, mas não pelo sigilo fiscal, e sim pelo sigilo profissional, que é o sigilo menos restritivo. Veja, no caso de informação protegida pelo sigilo fiscal, a informação somente pode ser permutada com outros fiscos, inclusive a movimentação bancária, né? Então, obtive a movimentação bancária, a receita, pode passar para o Estado ou pode passar para o município, é chamada prova emprestada. Legal? Mas então informações acobertadas por sigilo fiscal só podem ser trocadas entre os fiscos, e situando-se alguns casos que nós vamos ver logo na sequência, que o CTN afasta o sigilo. Permite que o sigilo seja afastado. Mas a regra é, o que tem sigilo fiscal é informação que só os fiscos podem ter acesso e podem partilhar. Já no caso de informação acobertada apenas pelo sigilo profissional, obviamente, é permitida a permuta de informação entre os fiscos, porque o sigilo profissional é menos do que o sigilo fiscal, mas, além disso, é permitido também o compartilhamento desta informação com demais entes da administração pública. Tranquilo? Beleza? A gente segue aqui, né? E a Constituição fala, né, na questão aí do compartilhamento de informações entre os fiscos, nós temos norma constitucional falando disso, artigo 37, inciso 22, e também o Código Tributário Nacional. Olha lá o artigo 37 e 22 da Constituição Federal, que é um dispositivo muito importante, né? Olha o que ele diz. As administrações tributárias da União, dos estados do DF e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, já começa aí. Atividades essenciais ao funcionamento do Estado, portanto, as carreiras, os servidores que estão no fisco são carreiras típicas de Estado, esta é a interpretação. Legal? Seguimos. Exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, e aí o que importa a nós, e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais
na forma da lei ou convênio. Veja, a Constituição determina que os fiscos atuem de forma integrada, compartilhando informações, inclusive informações protegidas pelo sigilo fiscal. Veja agora a disposição do Código Tributário Nacional, que também trata disso. Olha lá, a Fazenda Pública da União e dos Estados, DF e municípios, prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Veja que a colaboração pode ser nos termos da lei, mas basta apenas um convênio também para ter essa colaboração entre os fiscos. O parágrafo único do artigo 199 vai tratar da colaboração com fiscos estrangeiros. Olha o que nós temos. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros, no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Então veja, né, para se relacionar com fiscos estrangeiros, só a Receita Federal. Eu já te falei, volto agora. Quando há um compartilhamento de informações entre os fiscos, o fisco que recebe a informação pode utilizar nos seus procedimentos de fiscalização na modalidade de prova emprestada. Lembrando que prova emprestada tem que passar pelo contraditório, ou seja, o contribuinte vai poder se defender em relação àquela prova. Ela não é uma verdade absoluta, ok? Bom, como eu já te disse, o CTN estabelece o dever de sigilo do fisco, das informações que o fisco tem, informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, e ainda sobre a natureza ou estado dos seus negócios. Em alguns casos pontuais, se excetua o sigilo fiscal. Se afasta o sigilo fiscal. Vamos ver esses casos. O primeiro está aqui. Requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Não existe sigilo fiscal para o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário determina o fornecimento de informações detidas pela Receita Federal, a Receita Federal simplesmente tem que dar essas informações para o Poder Judiciário. Agora veja um ponto aqui importante. E no caso dessa requisição, ser feita por uma CPI e não por um juiz de direito? A Receita Federal é obrigada a atender? Veja, as CPIs têm, por conta da Constituição Federal, poderes próprios das autoridades judiciárias. Então a CPI tem o poder de pedir à Receita Federal o acesso aos dados que a Receita tem, né? Pode ser até movimentação bancária, né? Porque a Receita tem acesso à movimentação bancária também dos contribuintes. A CPI pode determinar que o fisco passe informações à CPI, informações inclusive que normalmente estariam com sigilo fiscal. Mas diz o Supremo Tribunal Federal que apesar das CPIs terem esses poderes próprios das autoridades judiciárias, que as CPIs devem fundamentar adequadamente o pedido de acesso às informações sob pena de ofensa aos direitos e garantias individuais. Você tem que fazer um pedido focado e não genérico, não é uma devassa. Legal? Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Olha lá. Quebra de sigilo por CPI não pode ter fundamentos genéricos. Notícia do Supremo Tribunal Federal. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro avaliou que a decisão da CPI não foi devidamente fundamentada, configurando assim plausibilidade no pedido do mandado de segurança, que alega risco ao direito à intimidade e privacidade da associação e do presidente da entidade, também alvo da quebra de sigilo. Segundo ele, em uma análise preliminar, é possível concluir que as justificações apresentadas para a quebra dos sigilos parecem genéricas e insuficientes. Entendeu assim ser o caso de concessão da liminar, a fim de evitar dano iminente e irreparável aos impetrantes ante a irreversibilidade do ato proferido pela CPI. A decisão se aplicará até que o relator original do caso no STF, Luiz Fux, possa analisar o caso, né? Foi o ministro Lewandowski que tomou essa decisão. Então vejam que a CPI precisa fundamentar direitinho quando solicita informações do fisco, sob pena dessa solicitação ser barrada na justiça, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Segunda exceção ao sigilo fiscal, se refere às solicitações de autoridade administrativa
no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo. Então, uma autoridade administrativa pode pleitear informações para o fisco, inclusive informações protegidas pelo sigilo fiscal, desde que prove que tem um processo administrativo instaurado contra a pessoa, em relação à qual se referem as informações. E ainda, esse processo administrativo instaurado deve ter como objetivo investigar o sujeito passivo, a que se refere à informação, por prática de infração administrativa. Deve ser um processo administrativo instaurado para apurar infração administrativa. Eu sempre dou um exemplo para meus alunos. Imagina que o Banco Central tem lá um processo aberto disciplinar contra um diretor do Banco Central e se acha que esse diretor pode ter vazado informação para o mercado e recebido dinheiro com isso. Esse diretor tem um processo administrativo instaurado contra ele e ele pode ser demitido por conta dessa infração administrativa. Portanto, o Banco Central, neste caso, pode pedir à Receita Federal a declaração de imposto de renda deste diretor, porque estaria justificado aqui nos termos do artigo 198, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Legal? E a Receita não pode se negar a fornecer. Bom, temos essas duas exceções e aí vamos ao artigo 198, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional, que vai dizer, vai afastar a vedação à divulgação de informações relativas a alguns casos. O primeiro, representação fiscal para fins penais. Bom, o fisco, quando que se depara com a prática de algum crime, em tese, porque o fisco não tem a competência para dizer se foi crime ou não, para punir alguém, né, que tem competência para entrar com ação penal ao Ministério Público e para punir o juiz, mas o fisco verifica em tese a prática de crime, o fisco tem que elaborar a representação fiscal para fins penais e mandar ao Ministério Público. Ocorre que, nos crimes tributários, notadamente o crime de sonegação fiscal, o crime, para ter ocorrido, depende de existir um tributo devido que não foi pago. O que é o crime de sonegação fiscal? É você dever um tributo e esconder esta dívida do fisco de forma dolosa e não pagar o tributo. É, por exemplo, você ter uma renda e não colocar no seu imposto de renda de propósito, para que o fisco não saiba que você ganhou esta renda. Tranquilo? Beleza. Qual é o problema desse pretenso crime de sonegação fiscal? É quando o fisco faz o lançamento, o fisco diz assim, olha, você escondeu tal rendimento e, portanto, tem um tributo devido aqui. Isso daqui, em tese, é crime. Só que acontece, o contribuinte pode se defender do lançamento. O contribuinte pode se defender do lançamento e achar que ele não deve o tributo. E aí ficaria meio estranho mandar ao Ministério Público a representação fiscal por conta de sonegação fiscal, sem o fisco ter certeza se tem um tributo devido ou não, se tem um tributo sonegado ou não. Legal? Então o fisco somente vai poder mandar representação ao Ministério Público depois que o fisco decidir em caráter definitivo se o contribuinte deve ou não. Se o contribuinte não se defende, beleza, ele deve, ponto final. Mas se o contribuinte se defende, aí eu preciso julgar essa defesa do contribuinte para ver se ele deve o tributo realmente ou se não deve. Devendo, manda-se a representação ao Ministério Público, não devendo, arquiva-se a representação, e isso hoje está positivado na súmula vinculante número 24, muito importante para a sua prova. Olha lá, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, material, porque exige a supressão ou redução do tributo, exige um resultado naturalístico, legal? Então não se tipifica esse crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, 1 a 4 da 837, ou seja, crime de sonegação fiscal antes do lançamento definitivo do tributo. Então, enquanto o fisco não tem certeza da existência da dívida, o crime não está devidamente materializado e, logo, não cabe mandar a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público. Beleza? Bom, agora veja... Então, olha lá, a representação só pode ser enviada ao MP após o fisco ter certeza sobre a existência da dívida. Agora veja, o fisco, quando está realizando seus trabalhos, se depara com um monte de informações do contribuinte. E essas informações podem levar o fisco a entender que aquele contribuinte efetivamente praticou um crime. O fisco, quando se depara com a prática em tese de um crime, tem o dever de comunicar ao Ministério Público e mandar ao Ministério Público as provas que levaram o fisco
a entender que realmente houve uma prática criminosa. E aí se tornou praxe o fisco mandar ao Ministério Público e também a polícia, por tabela, né? Que o MP manda a representação para a polícia, mandar a movimentação bancária do contribuinte, já que o fisco tem acesso à movimentação bancária, como nós vimos no começo desse nosso evento. O que ocorre aí? Se o fisco tem acesso à movimentação bancária do contribuinte, isso não caracteriza quebra de sigilo bancário, e sim transferência de sigilo, porque o sigilo sai do banco e vai para o fisco. Na hora que o fisco manda ao Ministério Público, surge uma questão. Pô, mas o Ministério Público também vai ter acesso à movimentação bancária sem ordem judicial? A lei não fala isso com todas as leis, fala que o fisco pode ter acesso. Legal? E esse caso, se o fisco pode enviar a movimentação bancária dos contribuintes para o Ministério Público quando há indícios da prática de crime, tributário ou não, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Você vai lembrar, foi um caso que inclusive o ministro Dias Toffoli suspendeu investigações em todo o país por conta da dúvida sobre esse compartilhamento de informações da Receita Federal e do antigo COAF para o Ministério Público e para a Polícia Federal. As investigações foram suspensas e o Supremo decidiu, né, se é possível este compartilhamento, e você acompanha aqui comigo. Olha lá, o Supremo decidiu lá em 2019, uma decisão muito importante, com muito impacto, que vai cair na sua prova. Olha lá, o STF considera legítimo o compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público. Olha lá, o plenário do STF decidiu que é legítimo o compartilhamento com o MP e as autoridades policiais para fins de investigação criminal da integralidade dos dados bancários e fiscais dos contribuintes obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, o antigo COAF, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. Isso é muito importante, essa decisão é muito relevante. Então, além da Receita Federal, estadual, municipal ter direito a ter acesso à movimentação bancária dos contribuintes, sem ordem judicial, a Receita Federal, estadual e municipal também poderá passar essa movimentação bancária ao Ministério Público ou à polícia se houver um indício da prática de crimes. Legal, beleza? Não precisa de autorização judicial para fazer este compartilhamento. Essa é a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal. Olha lá, o julgamento do recurso foi concluído nesta quinta-feira com os votos da Carmen Lúcia, do ministro Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, né, todos esses ministros. Por maioria, o recurso foi julgado procedente para restabelecer a sentença condenatória fundamentada em dados compartilhados pela Receita sem prévia autorização judicial. Aí tem aí quem formou a corrente majoritária, isso não é importante para nós. Importante é sabermos qual é esta corrente. E nós temos aqui. Na sessão de hoje, o ministro Toffoli reajustou o seu voto para dar provimento integral ao recurso e restabelecer a sentença. Com a retificação, o presidente ressalvou sua posição pessoal, mas adotou o entendimento da maioria, admitindo que a Receita compartilha a íntegra do procedimento administrativo fiscal sem autorização judicial. E essa íntegra envolve, obviamente, movimentação financeira, se a Receita Federal teve acesso a ela. Ok? Com a conclusão do julgamento, foi revogada a liminar deferida pelo relator, que havia determinado, uma decisão muito famosa, muito comentada, né? Havia determinado a suspensão nacional de todos os processos judiciais e dos inquéritos e procedimentos de investigação criminal instaurados sem autorização prévia do Poder Judiciário sobre o compartilhamento de dados detalhados pelos órgãos de fiscalização e controle protegidos por sigilo fiscal e bancário. Aí eu coloquei aqui para você algumas posições que foram divulgadas pelo Supremo, né, nessa notícia, de alguns ministros, só para você entender bem o pano de fundo dessa decisão. Isso é muito importante, sabe por quê? Primeiro, que te ajuda a compreender melhor o posicionamento do Supremo. E segundo, que te dá base para responder questões dissertativas. E se eu fosse das bancas, eu colocava uma questão dissertativa exatamente sobre isso. Porque tem muita coisa para falar, ok? Vamos lá, ó. A ministra Carmen Lúcia entende que não há irregularidade no compartilhamento integral de informações obtidas legalmente
pelos órgãos de fiscalização como o Ministério Público e a Polícia, quando forem detectados indícios da prática de delitos criminais. Segundo ela, a comunicação às autoridades competentes de informações que revelem a prática de ilícitos não viola o dever de sigilo, pois o direito fundamental à privacidade e ao sigilo não deixa os cidadãos imunes à atuação do Estado com o objetivo de combater a criminalidade. A ministra salientou que a legislação brasileira estabelece como dever funcional a comunicação de qualquer atividade suspeita de práticas ilícitas aos órgãos competentes para abrir investigações criminais. Isso é muito importante, né? Ficou um período enquanto estava suspensa, né? Toda essa questão por conta de uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli. Ficou uma coisa estranha, porque você estava lá, viu o indício do crime e não podia comunicar. Você não podia mandar as provas que você tinha acesso, ferindo um dever de todo servidor público que é comunicar as irregularidades que verifica no exercício do seu cargo. Ok? Olá, por outro lado, a lei prevê a obrigatoriedade de manutenção de sigilo pela autoridade que receber as informações sob pena de responsabilização civil e penal, ou seja, o MP ou a polícia não vai publicar no Diário Oficial ou na internet as suas informações. Beleza? Vamos ver agora a posição do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski primeiro lembrou que essa questão tangencia aquele caso da Receita poder ter acesso às receitas, né? Terem acesso à movimentação bancária dos contribuintes. Olha o que diz o ministro Ricardo Lewandowski. Ao votar pelo provimento integral do RE, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que a matéria em discussão é semelhante à apreciada pelo Supremo no RE 601/314, também com repercussão geral, quando o plenário declarou a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 e considerou dispensável a autorização judicial para que a Receita coletasse informações bancárias de contribuintes. Em decorrência dessa decisão, o ministro passou a considerar lícita também a transferência dos dados obtidos legitimamente pela Receita ao Ministério Público para fins de persecução penal, já que a Receita pode acessar a movimentação bancária. E a Receita tem o dever de comunicar ilícitos ao Ministério Público, tem que comunicar o ilícito com a respectiva prova. Beleza? Segundo Lewandowski, não se está diante de prova obtida ilegalmente ou de quebra indevida de sigilo bancário e fiscal por parte da Receita, pois o órgão agiu mediante a instauração de prévio processo administrativo fiscal e nos estritos termos da legislação. Aqui não se cogita de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de dados bancários e fiscais entre a Receita e o Ministério Público, mas tão somente de transferência ou repasse daquela repartição para este órgão de provas relativas à sonegação fiscal de contribuintes para o efeito de promoção de sua responsabilidade, destacou. Beleza? Então não é compartilhar tudo, é compartilhar o necessário para que o delito apurado pelo fisco seja passível de responsabilização criminal. O ministro Gilmar Mendes também teve uma posição importante que foi destacada pelo Supremo Tribunal Federal nesta decisão. Olá, no entendimento de Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, a Receita Federal deve repassar ao MP todas as informações imprescindíveis para viabilizar a ação penal e dados que demonstrem a constituição definitiva do crédito tributário. Contudo, ele considera temerário estabelecer de forma antecipada quais informações podem constar. Veja, que a posição majoritária é que pode mandar tudo que a Receita tem. Lógico, desde que necessário para comprovar o delito. Mas o ministro Gilmar Mendes, nesse ponto vencido, ficou com o pé um pouco atrás. Legal? Lá no caso da UIF, que é o COAF, antigo COAF, o ministro frisou que o órgão tem o dever legal de disseminar informações, mas segundo Gilmar Mendes, o relatório de inteligência fiscal deve ser entendido como mera peça de inteligência financeira, como diz seu nome, e exatamente por sua natureza não pode ser usado como elemento indiciário ou probatório para fins de instauração de inquérito ou ação penal, ou seja, você tem que ir além do simples relatório do COAF para instaurar um inquérito policial. Legal? Bom, já caminhando aqui para o fim da nossa aula, né? Eu tinha que falar para você dessa decisão do Supremo, é muito importante, vai cair na sua prova. Vamos ver aqui mais algumas exceções ao sigilo. Olha lá, as inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública também são informações não sigilosas e os parcelamentos ou moratórias, tanto que o fisco rotineiramente divulga a relação dos maiores devedores. E não são maiores devedores enquanto ainda tem sigilo, são maiores devedores com créditos inscritos em dívida ativa. E o fisco também divulga com uma certa
regularidade, né, as informações relativas aos parcelamentos em curso. Beleza? Legal? Bom, com isso, a gente termina esse nosso evento. Esse assunto que eu tratei hoje com você é um assunto importantíssimo em direito tributário. E nós estamos vendo as decisões mais novas aí do Supremo, legal? As bancas adoram perguntar novidade na sua prova. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, manda aí no vídeo que eu respondo para você. Quem assistiu ao vivo pode interagir comigo no chat, né? Quem está vendo depois do ao vivo, tendo alguma dúvida, comente aí no vídeo que eu respondo para você. De novo, eu convido você a ir no site da Qualis Concursos e conhecer os produtos que estão disponíveis à venda. Vem estudar conosco, permita que nós participemos do seu sucesso. Um abraço e até a próxima.